falando de uma situação de, entre aspas, um abandono numa situação extrema, né? Como é que tu analisa e como é que tu explica o que é certo ou não num momento difícil de uma pessoa tá passando mal lá? É super complexo, cara, porque a tendência é, quando tá na montanha, tu vira, o cara que tá contigo vira teu melhor amigo. Eu te perguntei do Então, teu grupo para saber quantos eram. Seis, sim. seis no total, né? Então é muito Por causa é, disso. é uma decisão que felizmente eu nunca precisei tomar. E espero nunca precisar tomar. Toda a precaução que a gente tem antes é para não precisar chegar nesse ponto. Então, de ter que tomar essa decisão de, cara, putz, não, eu não consigo ajudar esse cara. Porque eu acho que é a única circunstância em que é razoável tu dizer, cara, tipo, o que é isso, cara, eu não consigo. Então, assim, e acho mais, acho que É, assim, é empírico, né? Assim, é difícil, né? a tendência é tu ficar tentando e morrer junto. Mas, mas hoje em dia, cara, é isso, tipo, normalmente a galera critica que nem qual é que foi o ano? Teve um ano que o cara tava sentado e as pessoas passavam por ele. Só que é isso, ele não tinha mais condições de reagir. Sentado vivo, né? Assim. Sentado Aham, vivo, mas assim, só mexia os olhos, né? Tava congelado, já tava congelado. tá. Então, e as pessoas também não tinham condições de ajudar. Que situação difícil, né, cara? Então, porque é isso, porque, cara, não é à toa que chama zona da morte. Teu corpo tá morrendo. Se tu tá bem, teu corpo tá morrendo. Acho que são, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, na zona da morte, eu acho que, cara, em condições sentado, parado, tu tem 48 horas de vida. Tu pode Eu não tenho estar esse dado, não. economizando energia, é 48 ou 72 horas, assim, que o corpo aguentaria, cara, simplesmente se mantendo vivo. Então, sem nenhum gasto a mais de energia. Porque o gasto de energia, mesmo que tu esteja comendo, bebendo, tu tem 48 ou 72 horas, porque a energia que tu consegue repor é inferior à mínima do metabolismo. Então, invariavelmente, tu tá gastando mais energia do que tu é capaz de colocar para dentro. Então, Não tem a fosforilação oxidativa, tu não tá tendo aquele gás para queimar, né? Tu não tá tendo tipo comburente, né? é, Que é a liberação do íon do oxigênio. então o que acontece é isso. Então, é muito difícil, cara, na zona da morte, tu julgar se o cara. Eu nunca ouvi falar de um processo. Outra coisa é no Aconcagua, que é uma montanha mais baixa. A face sul do Aconcagua é considerada uma das paredes mais perigosas do mundo. Então, o cara que vai para lá, ele assina um zilhão de E termos, é é um, assumindo os riscos. é um permit bem superior, né? Isso. Eles cobram bem um valor diferente, né? Assim. E essa equipe de resgate provavelmente eram pessoas que estavam lá, que contratadas para isso, especificamente para salvar os caras. Então, por isso que eu acho que coube o processo judicial, senão não Uhum. cabe. O que eu escutei é que eles usaram o próprio vídeo, os caras filmaram, né? Mostrando que. Nesse vídeo tu não viu, né? Eu já Mas ouvi essa ele, história, mas ele não. tá caminhando, o pessoal tá puxando ele com uma corda e ele tá caminhando meio ajoelhado assim, mas ele tava tentando. Foi esse o argumento do juiz. Ele falou: vocês estavam em, acho que eram quatro ou cinco. Aí o argumento do juiz foi isso: ó, tinha uma pessoa que estava tentando e quatro ou cinco pessoas deixaram ele lá. Deixa. Daí o pessoal argumenta, né? Porque cada um tem sua família, cada um tem suas motivações, e eles também estavam cansados. Eles iam ter que fazer a subida até o pico e descer até o ponto de resgate deles mesmos Sim. depois, né? Mas é um vídeo bem triste, assim, eu achei bem difícil, né? Eu tô te perguntando essas coisas porque não é interesse nenhum em ter polêmica, mas é o que eu penso pra mim, né? Eu Eu tenho, acho eu tenho meu que, eu, projeto que eu acho que é o que a marcado gente tava falando no início, né? Que riscos eu tô disposto a assumir. E eu por só vou nesse. conhecer se eu estudar, né? Isso exatamente, eu tento ver bastante vídeo do que é os erros, né? Mas é isso que tu fala, tanto pelos riscos para ti, né? E o que eu poderia assumir pelos outros, né? Sim. São coisas diferentes. Os riscos que tu tá disposto a assumir para ti só dizem respeito a ti. Os riscos que tu assume para os outros, que daí seria uma relação Uhum, cliente-sherpa, por exemplo, uhum, é diferente. Então, por isso que eu acho, assim, eu acho que tudo tem que ser combinado e muito claro antes. uhum. Mas eu não tenho esse dado, na verdade, não faço nem ideia
de quantas pessoas, porque assim, são 35 pessoas, se eu não me engano, que fizeram o Everest sem, que escalaram o Everest sem oxigênio até hoje. Que chegaram no cume e voltaram bonitinho. Dessas, quantas tinham um Sherpa acompanhado, eu não sei. Entendi. Mas eu arrisco dizer que poucas. Uhum. Então já são poucas. Então, pouquíssimas. Então, eu diria, sei lá, 10%, quem sabe. A maioria das pessoas que chegam ao nível de tentar 100 são pessoas que já estão no nível, é a profissão delas, são montanhistas e já abriram mão disso. Entendi. Bom, daí assim, agora eu queria entrar numa linha que é assim, é totalmente uma coisa é a gente estudar em artigos, né? E examinar paciente ao escutar um pulmão e ver quando ele tá. Outra coisa, só que o que acontece na montanha é uma coisa que a gente, como médico, não tem o alcance que talvez vocês tenham, né? De ter visto mais, né? Eu queria entrar então nesse assunto da aclimatação, que é uma coisa que eu me dediquei a estudar bastante. Não sou autoridade, não quero me colocar como isso, mas como. Tem que ir na prática agora. Não uma coisa eu botei no papel, né? Então eu queria que tu contasse assim, como é que é para ti, como é que funciona a aclimatação para ti, como é que é a tua questão. Queria que tu falasse assim, a gente tem sempre as medicações que são famosas, que eu acho que eu já escutei que até de ti, que às vezes dá problemas, né? Às vezes até muitos médicos que são clientes, o pessoal tem uma tendência a se automedicar e fazer talvez uma coisa que não seria o indicado, né? Já conversei com outros montanhistas e nesse processo dos passos, né, dos 5 passos, está a experiência numa montanha, mas está também com tentar conhecer o seu corpo na aclimatação sem usar remédio. Não vou usar o Diamox preventivo, que é essa a indicação dele, já na primeira vez. Vai para lá, vê se tu tá te aclimatando, conhece teu corpo, né? E aí sim, daí tu começa a tirar um parecer do teu corpo. Então eu queria que tu contasse um pouco para nós sobre isso, sobre como é que é para ti e sobre como é que é a tua experiência vendo o que acontece com as outras pessoas, né? E eu quero que tu conte também como é que é a tua avaliação, porque vocês também têm um feeling diferente, né? Para saber, são 5 critérios ali, né? A cefaleia, que é o mais precoce, o mais comum,